o que Eugene Peterson, tradutor da Bíblia A Mensagem, fala sobre o livro de Atos. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui estamos lendo juntos a Bíblia na versão A Mensagem. Deixe o seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura da Bíblia nessa versão A Mensagem. Neste vídeo aqui, vamos ler na Bíblia de Estudos de Eugene Peterson o que ele fala sobre o livro de Atos. Vamos lá para a nossa leitura? Atos. A história de Jesus é impressionante. Deus entre nós. Deus fala e nós podemos entender. Deus trabalha para nos curar, ajudar e salvar. Por isso, corremos um grande perigo, o de ficar apenas impressionados. Diante das dimensões espetaculares dessa narrativa que lentamente ou subitamente se apresentam a nós, podemos nos transformar em meros espectadores entusiasmados. E então seria apenas isto, nos tornaríamos admiradores de Jesus, inspirados a imitá-lo em nossos melhores momentos. A tarefa de Lucas é prevenir esse erro, impedir que nos tornemos apenas espectadores de Jesus, nada além de fãs da mensagem. Membro do quarteto original que se propôs a escrever sobre a vida de Jesus, Lucas é o único a registrar a continuação da história, contando como foi a vida dos apóstolos e discípulos nos anos que se seguiram. O aspecto marcante é que a história não tem interrupção. Lucas continua sua narração sem pausa, exceto talvez para mergulhar a pena no tinteiro, escrevendo no mesmo estilo e usando o mesmo vocabulário. A história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus. Lucas deixa claro que esses cristãos sobre quem escreveu não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não era um espectador de Deus. Eles participam da ação de Deus, Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. Lucas nasceu numa das cidades de língua grega do Império Romano e trazia no sangue alguma mistura étnica. Ele se tornou amigo de Paulo e acompanhou o apóstolo em algumas aventuras missionárias. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, Lucas estava lá. Quando Paulo foi apelar do seu caso em Roma, Lucas acompanhou naquela difícil jornada que teve até naufrágio a capital imperial. Os deuses tradicionais haviam perdido o prestígio. Nas cidades cosmopolitas do Império, o povo estava absorvendo antigas religiões do Oriente, como o judaísmo, e novas religiões que prometiam a imortalidade com base em rituais secretos. Os judeus utilizavam um termo para se referir aos pagãos atraídos pelo monoteísmo, tementes a Deus. Esses não-judeus frequentavam as sinagogas, mas não queriam se converter completamente até o ponto da circuncisão, que desagradava os vaidosos gregos. Lucas tinha especial interesse pelos tementes a Deus, assim como por outros pagãos e cristãos recém-convertidos. Contexto: por volta de 30 a 60 depois de Cristo, nessa época 90% da população do Império vivia na área rural, mas a estratégia missionária de Paulo priorizava os centros urbanos. As vilas eram incrivelmente conservadoras. O povo trabalhava apenas para se alimentar e arriscar novas ideias não era uma opção. No entanto, muitas cidades eram novas e estavam em desenvolvimento, por isso eram mais receptivas a novos moradores, novos costumes e novos deuses. Os romanos construíam ótimas estradas, algo jamais visto até então, e as policiavam para que mercadores e artesãos pudessem viajar em segurança em quantidade só vista a partir do século XIX. As cidades tinham de ser compactas o suficiente para que os moradores pudessem se deslocar a pé. A densidade era de aproximadamente 200 pessoas por acre, em construções de poucos andares. Até as casas de classe média eram lotadas, como ocorre na maioria das favelas. Por isso, a maior parte da vida acontecia nas ruas. As notícias corriam e revoltas podiam acontecer de uma hora para outra.
Então, este foi o texto de Eugene Peterson, o tradutor da Bíblia A Mensagem, sobre o livro de Atos. Espero que você tenha sido edificado. Deixe seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo com a leitura de cada capítulo da Bíblia na versão A Mensagem. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.